Oi, turma, tudo bem? Bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui do A2X Medcast, o podcast do estudante de alta performance. Eu me chamo Vicenzo Zarpelon, eu sou médico neurologista, especialista em aprendizado, e hoje a gente está aqui para continuar trazendo aqueles assuntos do mundo da aprovação em medicina. Hoje eu estou aqui com a Amanda, outra das nossas mentoras do A2X Med. Amanda, bem-vinda, vai ser um prazer falar contigo hoje aqui. Muito obrigada, gente. Oi, meu nome é Amanda, eu tenho 27 anos, faço medicina na URGS e tô no quarto semestre, muito empolgada. E acho que vai ser um papo bem legal hoje, acho que vocês vão gostar. Muito bem. Hoje o nosso papo tem um título que é instigante, assim, e ao mesmo tempo provocante, né? Como recomeçar do zero? Ou será que se começa do zero, né? Quando a gente tem a notícia, né, de que vai ter que enfrentar um novo ciclo de preparação para chegar na aprovação, tá? Ou seja, isso pressupõe o quê? Uma reprovação, né? E certamente vários de vocês que estão nos ouvindo agora passaram por esse sentimento agora, nessa virada de ano, enfim, já estão iniciando as primeiras semanas com essa tensão, né? O que eu faço agora? Qual é a maneira certa de fazer as coisas nesse momento? Eu preciso recomeçar do zero? Eu posso começar de onde eu parei, até é difícil de falar, assim, porque é uma coisa que me remete a uma questão da minha história, e a gente sabe que não é fácil, né. Bah, eu demorei 8 anos pra entrar, eu sou aquela pessoa que demorou 8 anos pra passar no vestibular. E recomeçar é a palavra-chave, né, acho que saber da onde e como recomeçar é o norte pra te saber como vai ser o teu ano. Porque olhando pra trás agora, eu vejo que esse foi um ponto que eu errei muito, muito É. na minha trajetória, porque quando começava o ano eu pensava que eu tinha que ser igual todas as pessoas que estavam ali. Não importa se o pessoal estava saindo do colégio ou estava no terceiro ano de cursinho. Eu pensava que eu tinha que fazer o que todo mundo fazia, que os professores falavam: "Vamos começar, começa aqui onde a gente tá, no início da pré-história em história, por exemplo, na Sim, nos pontos cardeais em geografia", eu pensava que eu tinha que começar ali também. Mesmo que aquilo pra mim já fosse muito tranquilo. sim. E eu acho que isso me atrasou muito, sabe. Uhum. Sim. Acho que eu ignorar a bagagem que eu tinha me atrasou. Sim. Ah, hoje em dia tá todo mundo correndo atrás de ter mais tempo para, óbvio, aproveitar melhor o tempo também, ver os pontos em que não está bem, mas, não sei se tu sentia isso, tem quase como se fosse uma regra não escrita, assim, uma coisa que a gente acha que para dar certo da próxima vez, ou se não deu certo da primeira vez, é porque eu fiz alguma coisa errado, necessariamente, e que para dar certo da próxima vez, parece que a gente fica, assim, hiper vigilante para evitar os erros, e aí tu pega como se fosse um caderno branco lindo, as melhores canetas para não esquecer que o norte tá ali, o sul tá ali, o leste e o oeste, né, dos pontos Loucura. cardinais, que é uma coisa, assim, literalmente a primeira aula de geografia e que muito provavelmente todos vocês já têm na sua bagagem, né. Mas a gente fica naquela sensação falsa de que eu preciso, hã, fazer esse programa de preparação do zero e de maneira perfeita. É quase, por outro lado, olhando de fora, a gente vê que é quase como se não houvesse, né, Amanda, um cronograma, uma solução, um produto, vamos dizer assim, que atenda, quem já tem uma bagagem, né. Eu tô falando, me identifiquei, assim, bizarramente. É ignorar a individualidade da pessoa, né. Sim, Isso sim, que tu sim. falou, eu me via todo ano dessa forma que tu falou: "Não, mas agora eu vou pegar esse tipo de ficha pra eu Uhum. escrever, e se eu escrever neolítico mais bonitinho, eu vou lembrar no final do ano", mas não foi o neolítico que me pegou, sabe. Sim, sim. Foi aquela matéria do final do ano que eu já estava exausta, cansada, que eu não conseguia mais gravar, de análise combinatória, por exemplo. Aham, Não foi a regra de 3 composta do início do ano, claro. mas eu queria ter certeza que eu ia lembrar que o norte é ali, Sim, sabe. Era exato. bem isso, assim, a gente começa o ano pensando: "Não, eu tô com muito gás, então eu tenho que fazer perfeito". Eu tenho bem que ser isso, hipervigilante no início. Uhum. É,
enfim, a gente tem muito que explorar hoje aqui. Já dá o like aqui, se inscreve no canal. O QR Code está na tela para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aqui do A2Xmed. E óbvio que eu falei ali que, né, como se não existisse uma solução para isso no mundo tradicional, né, dos cursinhos preparatórios, mesmo no terceirão, no ensino médio. É como se tivesse um currículo programático, né, cristalizado em pedra, em que existe uma maneira de percorrer. E aí se fala, não, mas hoje em dia é personalização e tal, mas tem que ver que tipo de personalização é essa, né? Levar em conta os pontos fracos e fortes que ficou do ano passado. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Cara, Mas assim, para dar um pouquinho o norte do que a gente vai falar hoje, eu queria antes só pontuar isso aqui e ouvir um pouquinho mais da tua história depois, tá? tá. Mas do ponto de vista de recomeçar, a gente vai passar hoje pelo aspecto psicológico disso, absolutamente importante, pelo aspecto de conteúdo. Será que eu estou recomeçando do zero esse conteúdo ou não? Já mais ou menos falamos um pouco disso. E pelo aspecto também do comportamento. Eu tinha esquecido, deixei aqui anotado porque eu sabia. O comportamento, a gente vai começar do zero ele ou não, né? Então são vários aspectos, o psicológico, o conteúdo, o comportamento. É isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje aqui, sobre esse recomeço, né? Depois de uma reprovação, rumo à aprovação. Mas Amanda, eu tô aqui muito curioso de ouvir um pouquinho mais de ti, assim, em primeira pessoa, essa tua história, né? Poxa, foram 8 tentativas até conseguir a aprovação e não foi qualquer uma, né? Depois eu já fiquei sabendo e quero saber da lista que foi bem extensa de aprovações, né? Até chegar na nossa querida e tão desejada também Federal do Rio Grande do Sul, da onde eu saí também e da onde tu estás agora nesse momento, né? Então, eu estudei sempre num colégio, ele era particular, mas ele era muito fraco. No sentido de ser, vamos supor, a aula de biologia era brincadeira com a professora e tinha prova, ela botava gabarito no quadro, era esse nível, assim, Puxa. sabe? É. Então eu saí do colégio sem ter ideia de química, de biologia, essas coisas, então eu fui pro cursinho muito crua. Eu não sabia nada. Meu primeiro ano de cursinho eu era muito nova ainda, então imagina, eu tinha 17 anos, eu não tinha noção de nada, assim, eu dormia em aula, era aquilo que eu não tinha aquela maturidade. Sim. E eu lembro que tinha uma colega que ela sentava na frente, eu lembro que ela anotava a nota das redações que ela fazia pra ver se ela aumentava a nota de uma semana pra outra. Eu pensei: "Tá, eu quero ser essa pessoa ano que vem, eu quero aumentar minha nota também". Aí no meu segundo ano de cursinho, eu mudei de cursinho, fui para o cursinho mais específico pra medicina, aí aí sim, aí eu comecei a fazer minha base, a estudar, a aprender tudo, né. Mas, como eu não sabia quase nada, 1 ano não foi necessário, não foi o suficiente pra eu conseguir ter: "Ah, eu sei as Sim. coisas". Não sabia ainda, aí no meu segundo, eu: "Ok, agora eu tenho uma bagagem, sei". E a partir do meu terceiro ano, que foi a primeira vez que eu passei, numa particular, eu eu sinto que é ali que eu comecei a errar, que eu me mantive no mesmo lugar, me mantive no mesmo cursinho, porque era um conforto, sabe. Sim. O professor falava, eu já sabia a próxima frase dele. Tinha simulado, eu ia Nossa, muito nesse bem nível, assim, nesse tipo, nível. de já Ele saber o que a pessoa Uhum. vai Eu falar. sei a piadinha que ele vai contar, sabe, nem Sim. tinha mais graça. Aham. Era nesse nível, mas eu me sentia confortável ali. Porque as pessoas sabiam que eu estava há muito tempo, então: "Ah, a Amanda é boa. Não, a Amanda vai passar". E eu estava só confortável ali, porque eu já sabia, mas tudo do jeito que eles falavam, eu não tinha outra visão, e coisas assim. E daí eu fiquei muito acomodada ali. Sim. Mas, a partir do terceiro ano eu comecei a passar nos vestibulares. A primeira vez que eu passei foi em quinta chamada, eu nunca vou esquecer, na UPF. Quinta chamada do Quinta chamada não, da não, UPF. minha primeira aprovação foi na UPF também. Foi também? É, na metade do ano. É Aham. metade do ano, a minha também. Passei na quinta chamada, nunca vou esquecer. Aí, a partir dali, comecei a fazer mais vestibulares, porque aquela época os cursinhos, pagavam pra gente fazer os vestibulares, porque sabiam que a gente ia passar. Sim. Então eu fazia horrores de provas, eu fazia muita prova. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tudo. Foi daquelas que ia na caravana. Aham. Tipo, um final de semana, 3 provas. Nossa, Esse nível. bastante. Aham. E aí eu comecei a virar um robozinho, assim, de fazer prova. E eu amava, assim, eu gostava de fazer prova, eu gostava de viajar pra fazer prova e tal. Sim. E e aí eu fui fazendo, fui ficando boa, fui passando. Aí, primeira ve de depois no meu terceiro ano,
Foi nesse terceiro ano? Não, foi no ano seguinte. A minha redação foi corrigida na URGS. Aí eu pensei, tá, foi quase. Tá, Redação foi bacana. corrigida, foi boa, já me senti uma. Nossa, eu tô muito bem. Aí no outro ano, foi o ano que eu poderia ter deixado a minha nota na fundação, no SISU, Uhum, que eu teria passado, só que eu pensei que não ia passar. sim. E daí. Deixa eu te desculpa te interromper, assim, mas Nada. é que, tem muita coisa rica nessa tua história. Tu já frisou num ponto ali que me chamou atenção, eu acho que bem importante pra gente ir trazendo aqui. No primeiro ano, né, na verdade fo a primeira vez, o primeiro ano em que tu sentiu que criou a primeira base, Uhum. então não foi no terceirão, Não, não foi no primeiro ano de cursinho, foi no segundo. foi no segundo. E aí, a segunda coisa que eu acho que a gente anota aqui pra voltar depois, que tu falou, hã, foi um ano depois disso, já com a base, foi a tua primeira aprovação e aliás, foi a tua primeira Aham. aprovação quando tu começou a errar, né. Então esses pontos me intrigaram, a É, gente já vai voltar é neles, verdade. tá. É. Tua história é muito rica e já deixo parabéns pra essa guria, né, porque símbolo de persistência aqui e Recomecei de muito. que de fato, a gente tem talvez, assim, como tu falou, começou a errar, talvez tu tenha tido essa transformação aí em algum momento pra quando as coisas engrenaram mesmo. Exato. Mas, falando um pouco então desses vários recomeços que tu teve, né. Nunca é fácil, né, Amanda, a gente receber uma reprovação, né, ou não ver o nome do listão, Não. tá esperando, né, sabe tudo, só no fundo, sim, só a gente sabe tudo que a gente abriu mão, né, durante o ano pra chegar naquele momento. Muitas vezes tu acha que tá no jogo, né, depois de um primeiro dia, toda a discussão de corrigir a prova ou não, né, isso é detalhe, mas a gente sabe quando tá no jogo, né, e mesmo assim, às vezes, não é o suficiente, né. Então esse sentimento, entrando um pouquinho nessa parte de recomeço psicológico, né. Como que foi pra ti, assim, talvez um desses anos, que o baque foi maior, assim, do ponto de vista psicológico? Aí que tá, no início, quando eu sabia que eu ainda tinha muita coisa pra aprender, eu ficava ansiosa no início do ano. Tipo: "Nossa, ai, mais um ano, vamos lá que pode ser agora". Só que daí quando depois eu já sentia que, poxa, eu poderia estar lá, eu poderia ter passado. Sim, Foi, pô, 0,26 que eu não passei. Foi uma pessoa na minha frente, eu poderia estar lá. Aí, esse recomeço dói mais. 0,26. 0,26. Parênteses. Meu Deus, essa história tu vai ter que contar Horrível, depois. horrível. Ah, Isso é como se isso fosse assim, assim, ó, o doce na boca tu da tem noção. criança. Foi horrível, horrível. Aí a sensação de voltar, eu lembro de 2 anos, do primeiro dia de aula, que era física, o professor começou a falar, tipo, de vetores, Uhum. eu botar a mão no rosto, assim, eu chorei no meio da aula, tipo: "Eu não acredito que eu tô vendo isso de novo, eu juro por Deus que eu sei. Sim, Eu juro que não é eu sei o fácil. que ele tá falando". E uma coisa que, eu acho importante, assim, de pontuar, tá, até porque socialmente, no mundo dos pré-vestibulares, enfim, e mesmo pra gente mesmo, não sei se tem muita gente que olha sobre esse aspecto, mas eu, assim, médico, trabalho com, né, sou neurologista, trabalho com saúde mental, eu entendo que, uma reprovação, ela é tão dolorida, que não só figurativamente, mas ela representa sim um processo de luto, de enlutamento, Total. sabe. Porque, poxa, olha o que tu falou agora, esses 0,26 Hum, pontos. Olha, eu tô com o coração quebrado aqui, horrível. pensando na Amanda lá de uns anos atrás que estava com, né, com a mão na taça Pensei e que vai passar. basicamente foi tirada, né. Então, Horrível. poxa, olha o tamanho do luto que isso gera, né. E dentro da psicologia, enfim, de como funciona o software, né, que roda aqui dentro da nossa máquina, as fases do luto já são bem compreendidas e a reprovação é também uma perda, né. Uhum. É uma não realização de uma expectativa muito grande. Tu que tá me ouvindo aí, tu sabe. A expectativa que a gente tem de passar, de querer ver um nome no listão, né. Aham. E às vezes ter isso frustrado é muito impactante. Por isso que esse episódio tem um pouquinho essa nuance inicial, tá? Um pouquinho negativa, mas é porque a gente sabe que talvez tu esteja passando por isso agora, tá? E as fases do luto, tu falou ali, né, chorou durante a aula. hã, a primeira fase é a negação, né? Primeiro a gente diz: "Isso não pode ter acontecido", a gente fica incrédulo, Uhum. né? Não queria sair de casa pra não ver ninguém, porque eu não queria que ninguém me visse Sim. não tendo passado.
Eu trouxe esse desenho que eu peguei na internet, ali tem até o nome do cartunista. A primeira fase é a negação, então, tipo, como se ou não tivesse acontecido, ou então um choque tão grande que a pessoa fica de fato incrédula, sem saber, né, os próximos passos. Como se não tivesse acontecido ainda, né? Bah. E aí depois vem a raiva. Vem aquele outro momento de, puxa, porque eu, né? E a pessoa fica, assim, transtornada. Eu lembro muito de uma história nas festas das tintas, na famosa festa das tintas. Da minha. Eu tive 2 anos, né, até passar, né? 1 ano e meio de cursinho, 2 vestibulares. E no primeiro vestibular que eu fiquei ali, não foi por 0,26, mas foi um pouco abaixo. Não tinha ido mal, mas foi assim, naquele momento da festa das tintas, em que eu sabia que não tinha passado, enfim, que eu fui pra casa depois começar a tirar as tintas do corpo, assim. Naquele banho foi quando eu passei, eu acho que por todas essas fases aqui durante, assim, 20 minutos do banho ali. Bah. Deve ter sido mais, né? Porque tava com tinta na orelha, só sai uma semana depois, né? Aham. Mas depois da raiva vem a barganha, né? É uma negociação, assim, de... se eu tivesse... A gente fica meio que negociando com o passado, se eu tivesse feito aquilo diferente. Se eu não tivesse ido no fim de semana pra festa de 90 anos da minha avó, tipo... Uhum. É óbvio que tu tem que ir, sabe? Sim. Então, a gente acaba pegando muito pesado com a gente mesmo, né? Eu me vejo nessas fases, assim, olhando pra trás agora, eu lembro. Negação, eu lembro uma vez, eu estava deitada na cama olhando pra cima, assim, não, não, não pode. Não, não tem como. Não, não pode, não pode. Na raiva, eu lembro, eu chorando, 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 assim, não acredito, não tem como, não tem como. Sim, Dessa da barganha, eu lembro um dia, desaba, né? uns dias depois, eu andando na praia, só andando sozinha, só andando, só olhando pro mar, assim. O que eu poderia ter feito? Que que poderia ter feito? Uhum. E às vezes não é um ponto, né, não é: "Ai, foi essa questão aqui", não. Sim, sim. E a gente, um breve parênteses, o estudante às vezes se engana, que quem tem mais conteúdo na sua bagagem vai necessariamente ser o aprovado, vai estar lá no listão. Quando, na verdade, só o fato da gente começar a entender, por exemplo, isso, a reprovação, ela passa por fases. Isso não é um conteúdo, mas tu entender isso vai fazer começar o ano que vem certamente de uma maneira muito diferente, né? Com certeza. E aí entra a fase da depressão, que é quando talvez tenha sido aquele dia, né? Aquele recomeço, aquela primeira aula de física que tu chorou Uhum. bastante. Ahn, vai lá Sim. embaixo a motivação, vai, né? Não, demais. E o negócio é a gente entender, que só porque tu tem muita bagagem, não quer dizer que tu vai passar realmente, que era Sim, bem o que tu estava sim. falando, porque eu lembro de um colega meu que ele passou num ano, cara, ele jogava futebol toda semana, ele saía pra festa sábado, ele tinha uma vida social super ativa. E eu era aqueles robozinho, eu no Sim. meu terceiro e quarto ano de cursinho, eu era um robozinho, assim, fazia Aham. tudo, ia pro churrasco com os amigos, eu levava meu material pra ficar estudando, nesse nível, eu era louca. Churrasco. Aham, Ah, muitos, muitos já fiz isso. Eu nossa. era bem sem noção no início. Aí, eu lembro que ele passou, e eu tinha certeza que ele sabia menos que eu, não era Sim, possível. sim, sim. Mas é que ele tinha saúde mental. Tipo, É. ele respirava, sabe. Aham. Aqui no A2X a gente entende como o cérebro funciona, essa que é a verdade, Esse né. é o ponto. Então, estudar sabendo isso, que a tua máquina de aprender, o teu instrumento é o cérebro. Então a gente trabalha aqui, tu sabe já disso, com o tripé do funcionamento cerebral: o sono, a saúde mental e a cognição. Mas a cognição, a tua parte de memorização, de foco, de raciocínio, que é o que leva o conteúdo ao aprendizado mesmo, ela não vai estar funcionando da maneira plena se a saúde mental não estiver em dia. Então, aqueles momentos de desligar, que a gente até tratou em outro episódio aqui já do podcast, ah, poxa, de levar os materiais para o churrasco, Jesus. claramente, assim, e eu acho que retomo o que a gente falou mais cedo, de que a pessoa que não passou, ela fica muito ligada, assim, não posso errar. Eu preciso acertar em todos os pontos. Então, Exatamente. só que confundir isso com não deixar confundir não deixar a peteca cair com não posso desligar ou descansar, É isso. às vezes é o tiro no pé, né, que É isso. acontece. Eu lembro também de um carnaval que eu fui pra praia com meus amigos, e eu tinha uma outra amiga que ela também estava estudando comigo, e era carnaval, tipo assim, sei lá, 3, 4 dias, dava pra dar uma desligada, dava pra Sim. dar uma respirada. Os nossos amigos estavam na praia,
E a gente ficou em casa fazendo questão de matemática. Tipo assim, a gente Puxa poderia ter vida. ido pra praia. Tu e a tua gente amiga. poderia, exato. A Um gente poderia ter sol a respirado. pino lá, todo mundo se Tem divertindo. noção. Eu É, lembro, foi loucura, assim. O é. que não fazer? Exato, exato. Então, assim, a gente tá aqui por isso, né? E a tua experiência é muito rica. Certamente, né? Nossa mentora, a 2x Med aqui, para contribuir com vocês, também botando holofote nesses momentos onde não errar, né? Ou que É, não o fazer. que não fazer? Mas essas fases do luto, então, tratar a reprovação como como um processo que tem as suas fases, né? Que podem passar durante uma semana, podem demorar semanas ou meses para acontecer. Muitas vezes toma todas as férias, né, da pessoa. Uhum. Para mim, eu juro que eu saí daquele banho da festa das tintas diferente, assim. Eu já tava num processo mais de sangue no olho, assim, tipo, não, vamos pra cima, sabe? Isso é chave, né? É, É entender que é um processo de luto. Então, sim. se é um processo, ele vai acabar, Hum, faz sentido, a gente tem que entender isso e a gente tem que aceitar isso. Tipo, ok, é um luto, tem que passar por essas fases e depois, assim como tu falou, tem que passar e tem que voltar o sangue no olho. exato. Porque se ficar se martirizando o tempo inteiro, tu não vai voltar com o gás que tu tem que voltar, né? Exatamente. E aí o processo termina quando, né? Então, a gente passa pela negação, pela raiva, barganha, a depressão, até chegar na aceitação. Acho que essa imagem é bem bonita, ilustrativa, né? Isso aí. E a aceitação é um momento em que a pessoa não é que ela se resigna, não sei como é que fala isso aí, com ser mediano, com não ter passado, ou com não ser com esse sentimento de não ser bom o suficiente. Ah, eu não sou bom o suficiente mesmo, e é assim, não é um determinismo. Pelo contrário, né, do ponto de vista da ciência mesmo e da psicologia, a gente chega num estado mental de aceitação quando tu faz as pazes com o passado, tu entende que essa reprovação aconteceu e fez parte da tua história, mas tu já tá, de fato, assim, ah, virando a página mesmo, para que tu te permita ir adiante, né? Eu até gosto de pensar nisso, olha só que bacana, assim, isso me ajudava. Eu gosto de pensar muito no nossos estudos, na nossa preparação, no nosso funcionamento cerebral, do ponto de vista energético, assim. Não tô falando de Ayurveda e, assim, cosmologia, mas, assim, de gastos de joule, de quilocaloria mesmo, né? Uhum. Então, se a gente tá preso em alguma fase desse processo de luto que ainda não chegou na aceitação, invariavelmente a gente fica remoendo, a gente fica pensando e como é que se teria sido se eu já tivesse lá ou se eu tivesse feito diferente. Isso tudo mobiliza, do ponto de vista energético, recursos mentais, Com né? certeza. Então tu tá gastando matéria-prima nobre, que é a tua capacidade cerebral, né? De processar, de estudar, de lidar com o que tá no teu prato, entendeu? Tu Perdendo tá, tempo e energia, né? exato, tu tá mobilizando esses recursos nobres para uma coisa não produtiva. Exato. Quando tu chega na aceitação, isso libera, tu destrava e consegue mobilizar os recursos certos para botar energia onde tu realmente precisa, né. E esse é o ponto do recomeçar, né? É tu saber, é tu aceitar. Não tipo, ai, tudo bem, então eu não passei. Não. E também não aceitar que tu não, eu sou ruim porque eu não passei. É tu aceitar, tu entender que tu não passou, mas tu usar isso como teu ponto forte. Sim, Saber, não, ok, não passei, mas eu tenho uma bagagem, eu tenho mais esse ano de cursinho nas minhas costas, exato, e isso exato. vai ser meu ponto forte. Eu não tô saindo do zero. Eu não tô aqui junto com quem tá começando agora, não. Eu já tenho bagagem, e Sim. isso é bom pra ter aquele gás, Que pra faz toda a começar. diferença, né. Eu acho que a mensagem aqui, é que não é dourar a pílula, tá. "Ah, coitadinho, o luto tem que ser vivido e tal". Gente, vamos ser prático, tá? Aqui é um médico falando, uma futura médica, e aqui no A2X a gente trata sempre de ciência, tá? Vou deixar aqui o nosso logo. Hã, e assim, a aceitação é um estado mental que te permite destravar e ir adiante, tá? Isso tem a ver muito com a nossa autopercepção, a nossa autoimagem, certo? Então, é quase, se a gente negligencia essas fases e fica preso ali no meio, às vezes é 1 ano, 2 anos que tu não sai do lugar, Uhum. né? E aí, aquela imagem de que eu não sou bom o suficiente, putz, isso parece
puta papo de coach, né? Mas na verdade é assim que funciona. Então, se tu não chegar na aceitação, eu tive, graças a Deus, esse aprendizado, eu acredito que muito rápido, né? Vamos falar de um ano pro outro, ou até gosto dessa metáfora do banho da Banho. festa das tintas, tá? Mas o fato é que não tem receita de bolo, é se entregar nesse processo, sim, viver um luto, mas não com vitimismo. Não dourando a pílula do coitadinho, de olha só, mas também tá tudo bem, é muito pesado. Não, aqui no A2X a gente não tá pra passar a mão na cabeça de ninguém. A gente tá aqui pra apontar, né, Amanda, a bússola, onde que fica o norte, pra onde ir. E ninguém tá dizendo que vai ser fácil. Ninguém tá dizendo que a jornada durante o ano não vai ser árdua, não vai ter momentos de baixa, mas também tem que ter os momentos de alta, né? E a nossa autoimagem, e aqui eu falo do ponto de vista científico mesmo, ela tá intimamente ligada à nossa motivação, né? A nossa capacidade de resolver os nossos próprios problemas, a nossa autoestima mesmo. Não, eu sou capaz de ir lá, eu não sou um vencedor que não passou, né? Eu não sou um derrotado, um fracassado. Não, eu estou em treinamento, em aprimoramento constante. E se eu estava num ponto A, no primeiro degrau lá, hoje eu já estou no segundo. A minha bagagem já é diferente. E torcer para esse segundo, né, ser suficiente para passar no próximo ano. Não, eu vou te contar então uma história do meu último ano. Esse com certeza, obviamente, foi o meu melhor ano em questão de performance e tudo, mas em relação a isso, da aceitação, a gente tava no meio do ano, teve o primeiro vestibular de Santa Maria, Uhum. depois de milênios, tinham 9 vagas, tinha 400 e poucas pessoas por vaga. Era mais difícil que a URGS, assim, era um negócio. E eu tava, mas eu tava tão nervosa. 9 Mas vagas. 9 vagas. Eu tava muito, Nossa. muito, muito nervosa. E meus amigos falaram, Amanda, para. Não, não tem. É muito provável que ninguém aqui passe na turma que a gente fosse. A gente tava numa turma, era uma turma muito boa. A gente foi de ônibus e tal, e tava todo mundo assim, Amanda, tudo bem se não passar, cara, calma. E eu comecei, eu fiz um. Foi loucura, tá? Eu fiz papo de coach. Eu fiz um processo na minha cabeça de pensar, não, só um pouquinho. Olha a bagagem que eu tenho. Olha tudo que eu já tenho de experiência, tudo que eu já construí até aqui, todas as questões que eu já fiz. Poxa, eu posso. Eu posso. Se Sim, alguém sim. pode. Se tem 9 vagas, uma delas pode ser minha. Uhum. E eu juro, acho que foi uma semana antes, eu fiquei literalmente aceitando e entendendo tudo que eu já tinha passado. E daí foi uma prova que foi de manhã e de tarde. Olha que foi loucura que foi aquela prova. A gente passou a madrugada inteira viajando, mal dormi. Puxa. Aí foi horrível. Aí fiz a prova de manhã e de tarde mais uma. Aí tá, né, todo mundo a gente tinha feito a prova, beleza, passou um tempo e o listão ia sair na rádio. E daí eu tava com Nossa fone no senhora. cursinho, loucura. Com fone no intervalo do cursinho, a gente indo numa padaria. Aí, ele ia como era na rádio, ele tinha que falar todos os cursos. E eu lembro que medicina veio depois de uma matemática, falou de matemática, começou medicina. E daí ele começou a falar os nomes e eu contando na mão, assim, né. Pra Que chegar eram as até o 9 zero, 9 vagas. vagas. Chegou nas Nossa. 6, eu falei: "Tá, deu, né, não vai". Falou na 7, Amanda Fonseca Ripaul, gente, eu quase morri. O Eu passei, FSM. tá louco, Sim. quase morri, quase morri. Nossa, Sério, essa aí eu fico baita às conquista. vezes fico mais feliz que a URGS, porque é Aham. loucura que imagina, 9 vagas, 400 e poucas pessoas, e é aquele momento que eu aceitei, Sim. e que eu entendi, que eu internalizei, assim: "Ok, não, eu sei que não é legal, não é, nossa, que legal que eu fiquei tanto tempo no cursinho", não. Mas que eu usei aquilo ao meu favor, que eu Sim. entendi, fez muita diferença. Eu sei que É, fez pra cabeça, sabe. muito, muito bacana te ouvir contando essa história, não tinha ouvido ainda. E muito bonito também essa tua trajetória, né? Porque, poxa, é de fato uma jornada, né? E desse ponto de vista psicológico, assim, olha que forte isso que tu falou, né? Foi quando eu parei uma semana pra basicamente aceitar a minha jornada, minha trajetória, ou seja, a tua bagagem, que tu não começou ano após ano do zero, tu não recomeçou, apesar de algumas decisões de ter feito lá os pontos cardinais, de ter feito lá, né, as matérias mais básicas de maneira perfeccionista, só que não foi isso que te aprovou, né, foi quando tu parou, fez esse processo de olhar pra dentro. Consciente isso. Exato, né, e assim, e impulsionado pelos teus colegas ali, pelos teus amigos, então que bacana isso, né, Foi a legal. importância também do ambiente na Aham. nossa jornada.
E ok, poderia ter sido no segundo ano, poderia ter sido antes. Foi no 8º ano, no 7º ou no 8º? Oitavo. No 8º É, mesmo. passei na 8ª vez. Isso. E não tem receita de bolo, né? Não Não. tem, assim, estamos falando aqui de talvez 2 extremos. Pra mim foi de um ano pro outro, pra ti foi durante 7, 8 anos. Então, pra ti que tá em casa vai ser diferente, mas certamente se alguém tivesse chegado contigo, né, colocado a mão no ombro, não, vem aqui, vamos conversar, te daqui a pouco orientado, assim, olha, Demais. tu contar essa história pra alguém, tu tá dividindo isso aqui, né, te agradeço muito, porque certamente quem tá nos ouvindo agora vai sair daqui pensando, poxa, será que eu não pego agora esse período de férias, para olhar um pouquinho pra dentro, refletir, sabe, como é que eu posso chegar, né, do outro lado ali no início do ano letivo já mais diferente, já mais afiado. O direcionamento, né, ele faz toda a diferença. Sim, Tu, sim. ter essa mão guiando, essa pessoa que, te dá esse norte mesmo, sabe, faz toda a diferença, porque às vezes a gente se perde em nós mesmos, né. Uhum. Então, ok, comecei o ano bem, tô ali e já começa a setembrite, que a gente chama também no cursinho. Setembrite. Bah, setembrite é brabo, a gente fica mal, Cara, mas é bom tu ter uma pessoa olhando de fora, sim. sabe, A mi te guiando. a minha experiência, assim, eu faço a relação com fazer terapia, tá. Uhum. Eu conheci a terapia na vida um pouco tarde, foi na pandemia, durante meu R1 lá, bem estragado da cabeça. Muitas vezes as pessoas encontram, né, enfim, as soluções, assim, nos momentos difíceis, né. Uhum. Mas eu levo comigo a terapia até hoje, né. Hoje, graças a Deus, tá tudo bem, né, o mundo já tá bem melhor, a gente tá saindo, de casa sem máscara, mas, eu continuo fazendo terapia, né, porque, pra mim é um recurso, é um instrumento de autoconhecimento e, em última análise, de ter alguém ao teu lado, vendo de fora a tua vida, a tua história, fazendo esse direcionamento, né. Coisas que a gente não é culpa nossa, mas todo mundo tem seus pontos cegos, né, então, ter alguém de fora com alguma técnica apurada pra te direcionar, pra te apontar, quem sabe tu não tá vendo isso aqui, quem sabe tu recua em vez de acelerar, quem sabe a gente faz um processo de entender, né, hã, que tu já tem uma bagagem pra ser aprovado, isso pode fazer diferença. E aqui nós estamos no A2Xmed, né, o QR Code que tá na tela aí pra você, em algum lugar aqui dessa tela, clicar, é muito sobre isso também, né, a gente tem um time aqui, incluindo a Amanda, com toda essa bagagem para compartilhar com vocês. Já recebi aqui o Guilherme também em outro episódio, nas próximas semanas teremos outros também, e nosso time está pronto para justamente fazer essa mentoria e guiar até a aprovação, né. E acho que o legal é porque são pessoas que já passaram por isso, né, então, pode ser uma coisa que eu, Amanda, não passei, mas eu sei que a minha amiga passou. Então uma coisa que a gente facilita, né, o processo, a gente entende, a gente vê, mais de fora sem sentir aquela dor que a gente sabe que tá sentindo, porque dói, eu sei, eu vejo minhas fotos hoje daquela época e eu sinto a ansiedade que eu Sim. sentia, sabe, aquela dor de: "Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer". Mas, ter essa visão de fora faz toda a diferença, toda. Certo. E só pra fechar essa parte psicológica, assim, eu me preocupo muito, quem me conhece aqui no A2X e trabalha com a gente sabe, hã, a gente tem que ter muito cuidado hoje com essa questão de pseudociência, de coisas que não têm um lastro científico, né. Se a gente fala se eu falar a palavra-chave mágica aqui, vocês vão começar a pensar: "Ih, esse pessoal aí sabe o que fala". Não é uma coisa mais, assim, marqueteira, né, falando de mindset, né, é o que a gente falou aqui. Tem até um livro, com esse mesmo nome do Mindset da Carol Dweck, é uma psicóloga, talvez vocês já tenham ouvido falar. Mas esse conceito, né, caiu muito no popular, caiu muito na boca do povo, na bolha coach, tá, Uhum. que tem os seus problemas sim, e que tem muito de pseudociência sim, a gente precisa, entender isso, tá. Mas, por exemplo, a Carol Dweck, né, é uma psicóloga, cientista, né, que escreveu um livro baseado nisso com esse nome, Mindset, né. E quando a gente fala de autoimagem, quando a gente fala de passar pelas fases do luto para chegar ali na aceitação com uma imagem diferente, a gente tá, de alguma maneira, assim, indo para a parte mais científica desse termo mindset, mudando uma mentalidade mais focada no produto,
na reprovação, na não ter passado na prova, né? E mudando essa mentalidade mais para uma mentalidade de crescimento, de eu estou num processo, eu estou em treinamento, eu estou me aprimorando, logo eu não estou recomeçando do zero, né? Então tem essa parte, para além de um mundo coach, não tenho assim 100% contra, né? Mas a gente tem que saber também, e é importante pontuar que aqui no A2X a gente leva a ciência de maneira séria. Como o teu cérebro funciona para tu ser aprovado e o que a ciência diz sobre todos esses comportamentos que permeiam assim e que todo aprovado tem que ter. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. O QR Code está na tela, se vocês quiserem também conhecer um pouquinho mais, né, do nosso trabalho. Mas, fechando essa parte psicológica e entrando no conteúdo, tá? Bom, recomeçar do zero a gente já viu que não é bem por aí, tá? Mas todo novo ano, ou o novo ano que vai ter, vai começar com aquela aula de geografia de pontos cardinais, Sim. né? Ou então na aula de biologia de, sei lá, primeira matéria de biologia, citologia, ou então origem da vida, né? Muito Exato. clássica a primeira aula de Também. biologia. Como fazer, assim, por que tu não começa do zero, né? Como é que era pra ti, assim, Amanda, na tua experiência? Eu acho que no início, que é a parte que eu vejo que eu poderia ter feito diferente, é que no início eu demandava muito tempo pra isso. Sim. O que que eu fazia? Eu pegava, fazia um estudo muito passivo em relação a isso, Tá. quando já não precisava mais ser. Eu já tinha aquela matéria consolidada, Uhum. então eu podia partir para um estudo mais ativo e ver o conteúdo na aula. Ok, eu já sei aquilo, então eu poderia ter feito 15 questões sobre cada conteúdo e já passar para um próximo, sabe? Não demandar tanto tempo, fazer um resumo na aula, depois passar limpo em casa, depois fazer os exercícios. Gastar muita energia quando eu tenho energia, que no início do ano a gente tá muito pilhado, a gente filtrar um pouco dessa energia mesmo que a gente vai gastar com essa Sim. matéria que pra nós já não é mais tão nova, né. Uhum. E no final o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a filtrar no sentido de, esse conteúdo eu tenho dificuldade. Esse não, dentro da mesma matéria. Então, eu aumentava a quantidade de questões dele, eu via, eu sempre sinalizava nas questões o que que essa eu tive dificuldade, essa alternativa me pegou, eu acertei, eu sei que é letra A. Tá, mas por que que não é D? Sim. A D eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Nesses pontos que eu fui consolidando mais, sabe. Esse que é o ponto do se eu recomeçasse do zero, eu ia só fazer a matéria crua, ia fazer todos aqueles exercícios que eu nem teria tanto tempo pra fazer. Uhum. Mas eu entendendo que eu já sabia o conteúdo, eu conseguia Hã, delinear melhor como eu ia gastar a minha energia com aquilo, sabe. Sim, sim. Não, isso faz muito sentido. É basicamente um olhar técnico, É né? Um isso. olhar um pouco mais, assim, direcionado que tu conseguia ter. Isso já na segunda metade, vamos dizer assim, da Isso aí. tua jornada, né? É um pouco mais E madura. o conteúdo, a cada ano, assim, depois de uma reprovação, vai ser recomeçado. E nos cursinhos tradicionais, enfim, na jornada de preparação, no circuito normal de preparação que todos nós passamos aqui no A2X e um pouco do que a gente foi crítico para criar aqui enfim, nossa mentoria, ele nivela os alunos por baixo, assim, ele dá todo o Total. conteúdo do zero. Então, o conteúdo programático previsto, né, ele é dado do zero, porque, claro, a gente entende os professores lá numa turma de Sim, 20, 30 alunos ou até mais, sei lá, mas num curso online, hã, eles precisam nivelar, pegar aquele aluno que está recém saindo do terceiro ano, pegar aquele que não teve uma base no colégio muito boa e, aos pouquinhos, ir construindo, né. Essa quando na verdade, nem todo mundo tá no mesmo patamar, né. E essa noção de patamares, né, tem tudo a ver, tem muito a ver com os níveis de conhecimento, né, digamos assim, é um conhecimento científico, é a maneira, correta, assim, ou mais atual, vamos chamar assim, em como se encara os conhecimentos de uma pessoa. Talvez não ficou claro, assim, mas, tem um cara, né, que é um super pesquisador da área de neurociência da aprendizagem, o John Hattie. É um cara que, a gente se baseia muito aqui no A2X, Med, e ele propôs na literatura científica, um tempo atrás, 3 níveis de conhecimento: o superficial, o profundo e o de transferência.
tá? E isso são níveis sequenciais, tá? Em que a pessoa, obviamente, vai começar no superficial e vai enchendo a barrinha dela até chegar no de transferência. Isso vai ser um tópico de outro dia aqui, que é muito importante essa noção, mas a mensagem e o ponto aqui é que a Amanda lá do terceiro ano, ou mesmo do segundo, sei lá, e muito mais até do sexto, sétimo, ela não vinha com a necessidade de fazer os pontos cardinais da geografia, né? Isso. Ou de fazer o estudo, quem sabe, 2, 3 pomodoros focados no modelo pudim de passas lá da Sim. construção atômica na química, né? Que Aham. são conteúdos mais iniciais, quando na verdade, certamente, tu já estava usando aquele conteúdo, aquele teu conhecimento, de uma maneira mais profunda para resolver os exercícios e se questionar por que eu não marquei a D, né? Uhum. Tudo bem, posso ter acertado, mas começar a ver, a falsear as alternativas erradas mesmo e te convencer delas, né? Já é outro nível. Uhum. E vice-versa. Isso pressupõe, ou seja, a maneira mais atual de ver o conhecimento, ela é em camadas. A pessoa não é como se destruísse o conhecimento de um ano para o outro, né? Essa imagem que eu trago aqui é do Divertidamente. Eu adoro essa imagem, que é uma representação de um cérebro, né? Em suas curvas, os seus giros. E no filme, quem já viu, cada memória, né, Amanda? Não sei se tu já viu. Já. Ela é representada por uma esfera, né? Uma bolinha de alguma cor, com algum brilho, né? E é assim, é mais ou menos isso que a gente tem na cabeça. Uhum. São uma imensidão assim de prateleiras com memórias do ponto de vista biológico mesmo, né? É a nossa coletânea ali de sinapses neurológicas, né? O teu conhecimento está sendo formado a cada aula que tu tem, a cada sessão de estudos que tu faz, são novas sinapses se formando, novas conexões que tá se fazendo, uma rede de conhecimentos que está aumentando aos poucos. E isso vai contigo dentro do teu cérebro para o ano seguinte, Exato. né? E ignorar isso é uma coisa que eu sinto que me atrasou, sabe? Porque onde eu permaneci no início dos meus anos de estudo, não podia acelerar no sentido de Sim. eu não posso ir pro próximo conteúdo. Eu Tinha que esperar a tinha que aula ser esperar. dada, né? Exato. Isso aí é E é clássico. o que mudou pra mim no meu último ano, que eu fiz muita coisa que a gente tem aqui no nosso método, que é, eu priorizar os meus pontos fracos e fortes, sabe? Eu saber, não usar pensar, na verdade, nos patamares. Uhum. Isso, que faz toda a diferença, porque eu tenho essas bolinhas ali. Eu sei que tem pessoas que não têm, mas eu já tenho. Sim, Então eu posso avançar um pouco mais ao meu favor, né? com certeza, com certeza. E complementando a imagem, né? Tem essa imagem Alegria. da alegria, né? O avatarzinho da Hailey ali, olhando para aquela infinitude de conhecimentos. E eu digo assim, a biblioteca de conhecimentos, o teu conjunto de sinapses, né, Amanda? Eu falo isso olhando para ti aqui, assim, certamente já estava pronto, sabe? E eu tenho certeza, te conhecendo, trabalhando contigo, que tu já estava pronta, né? E às vezes é só uma questão de saber onde procurar o conhecimento certo na hora da prova para marcar a alternativa correta. Ou seja, nem sempre é que falta conteúdo. Às vezes é a habilidade de acessar aquele conteúdo na hora H, na hora da prova, que vai diferenciar, né, a pessoa marcar uma alternativa certa de uma errada, que pode ser a diferença ali da aprovação, né? Então, esse sentimento, voltando lá na nossa parte psicológica, né, de menos-valia mesmo, de depressão, das fases mais ruins ali do luto, que pode nos travar, que pode te travar durante a aprovação, durante a jornada, daqui a pouco não é uma falta de conhecimento. É um sentimento que daqui a pouco não corresponde à realidade de tu não ter o conhecimento já lá. Mas sim, uma tranquilidade, uma habilidade diferente da cognitiva para acessar aquele conhecimento na hora certa, né? É utilizar essa bagagem que tu tem ao teu favor, É. tu saber isso conscientemente. Tu saber, e tu entender, aí é que tá, tendo o teu mindset consolidado e não tendo, esses pontos de tu te botar pra baixo, ou pensar que isso pode ser prejudicial pra ti, não, é tu saber e utilizar isso ao teu favor e, pô, faz toda a diferença, Sim. toda. E olha só como
onde que é o ponto de recomeço, então, né? Porque se a gente, ok, não recomeça do zero, existem os níveis de conhecimento, cada um tem a sua biblioteca lá de conhecimentos já adquiridos nas suas sinapses, né? Então, se eu não vou seguir a receita de bolo de um cursinho tradicional, por onde eu começo? Qual que é o ponto de partida, né? E aí eu acho que a própria prova que gerou a reprovação, e claro, o conjunto de provas e de exercícios e de testes, treinamento direto. A gente fala muito aqui na 2x do treinamento direto, para depois ir para o treinamento específico. O treinamento direto é tu te expor à prova, tu fez ali tantos acertos e outros tantos erros. O treinamento específico vai ser mergulhar nos teus erros e fazer o que tu chamou de delinear ali as tuas fraquezas. Não, isso aqui eu ainda não sei. Ah, isso aqui eu já sei e posso passar para o próximo. Então, quando é que a gente sai do genérico, da receita de bolo, do currículo normal e vai para o personalizado? E vai para as dificuldades que a Amanda ainda tem, que precisa superar para passar. Quando a gente faz a avaliação do erro da prova, por exemplo, e entende onde que a gente está. Eu não estou ainda no nível de transferência, que é onde todo mundo quer chegar. Nesse conhecimento, sei lá, integrando... sei lá, me fugiu agora um exemplo, mas integrando números complexos para entender, sei lá, que tem que ser uma coisa tridimensional. Sim. Não, eu tô ainda na fase de aprofundar esse conhecimento, né? E usar o erro ao nosso favor, entendendo em que nível de conhecimento tu tá em cada parte da matéria, é a maneira baseada em evidência, digamos assim, de lidar com esse ponto de partida. O que te parece isso, assim? Me parece um pouco o que tu descreveu, assim. Não, faz todo sentido completamente, porque entender essa individualidade é o que muda. Pra mim, eu vejo muito isso que a gente fala aqui no meu último ano de cursinho, que é o ano que eu mais foquei em mim. Uhum. É o ano que Olha que eu só. menos fiquei em sala de aula e que eu mais fiquei sozinha. No sentido de fazendo questão, de entendendo, de... Tá, eu fiz vestibular no final de semana. Ok, tinha 10 questões, acertei 8. Por que que eu errei essas duas? Sim. E não só ver o meu erro, mas entender qual parte do conteúdo que eu tive o gap, sabe? Uhum. Entender isso é tu fazer o teu estudo mais ativo. Com Ok, certeza, ai, com que bom que eu certeza. acertei 8. Poderia ficar só feliz com isso e bola pra próxima. Não, mas é que tu vê essas dois, tu focar nos dois é onde muda. É onde tem a virada de chave. E cada prova, né? Tu fez muitas provas, né? Mas é uma roleta russa de Bah. conteúdo, né? Uhum. Então a gente vê um infinito de conteúdos. Eu sempre tô deixando essa mensagem em cada episódio. Você, né? Tu pode perder essa esperança de que nunca vai atrasar o conteúdo. Vai sempre atrasar, Sempre. tá? Então, assim, a questão é o que a gente faz com isso, né? E se as provas é uma roleta russa ali de o que pode cair, tudo bem que tu acertou 8 de 10, né? E talvez para essas 8 tu esteja num nível mais avançado de conhecimento. Mas a gente não tá protegido de que uma daquelas duas vai cair na próxima prova, Exato. né? Então, olhar para onde tem, assim, os furos, para tapar os furos antes de ir adiante, né? Eu acho que é um take-home message, assim, obrigatório para cada prova que se faz, né? Muito bacana, muito bacana. E a gente falou, então, da parte de como a gente tem a autoimagem, assim, importa e as fases do luto que a reprovação traz. A gente falou que ninguém recomeça do zero do ponto de vista de conteúdo, porque se a gente está fazendo um segundo ciclo para aprovação, tu já tem uma bagagem, Uhum. né? Agora, o que eu gostaria de falar hoje também, que preparando o roteiro aqui do podcast, né? Que essa conversa tá super, super boa, assim, super proveitosa. Mas o que eu acho que temos que falar também e que eventualmente pode ser, sim, um ponto em que as pessoas e os estudantes precisem recomeçar do zero ou começar do zero. Os comportamentos, os hábitos. E existe, eu gosto de pensar isso de duas maneiras, assim. Existem hábitos que aprovam e hábitos que não aprovam. Uhum. O que tu lembra da tua história, assim, que talvez tenha feito parte dessa virada de chave? Tu falou que foi no último ano que tu ficou mais reclusa, ficou talvez com um pouquinho de um comportamento diferente. Eu sei que uma coisa que eu digo, que inclusive depois dessa prova da UFSM, que eu mudei, que mudou pra mim. Eu estava quase tendo um burnout, assim, nessa época de Santa Maria, que eu estava muito bitolada. E depois das férias de inverno, eu falei: "Não, eu sei que se eu quero passar, eu preciso chegar lá.
eu tenho que estar bem até o final do ano. Eu dormi. Eu me obrigava a dormir de 7 a 8 horas por noite. Toda noite, não importa. Eu tenho que ter 10 questões, eu só fiz 6. Não interessa, eu vou dormir. Vou- Eu vou dormir. E, gente, eu acordava nova. Era loucura. Meus amigos, sério, era muito doido isso. Eu chegava na aula disposta, pronta para um próximo dia. E os meus amigos exaustos. E eu falava, gente, dorme, dorme. Aham. Vai mudar, vai mudar. Porque pra mim esse ponto, assim, me marcou muito, assim, porque eu dormia todas as noites. E eu dormia descansada, acordava tranquila, Uhum. pronta para um próximo dia produtivo, Que sabe. maravilha. Lembrei do Guilherme no último episódio falando que ele botou em certo ponto da jornada dele uma regra de que ele não ia estudar depois do anoitecer, Exato. né? Então, olha como isso é um ponto comum dos nossos aprovados aqui, dos nossos mentores a 2x Med, é ter esse ponto de reflexão e às vezes agir contraintuitivamente. Não é o mais tempo nessa mesa com o meu material de estudos aqui que vai fazer eu aprovar depois de um certo ponto. É o nosso descanso estratégico, que a gente já falou em outro episódio. E pra gente saber que tem que ter esse descanso estratégico, o que mais me chama atenção, assim, no teu discurso, assim, é que foi um momento ali da prova da UFSM Uhum. que tu parou e pensou. Tu parou e refletiu. Talvez por causa de tentativa e erro mesmo, né? Exatamente isso. Mas certamente foi no momento. E aí eu retomo o nosso tripé, assim, tu falou do sono, né? Mas pra tomar a decisão de que tinha que dormir mais, tu aqui na minha frente fez isso agora. Tu disse: olha, eu parei, pensei, e que eu precisava. Não me interessava mais terminar a lista. Mas. Ou seja, tu tirou o foco do produto, que era entregar a lista feita, e tu Isso. botou no processo. Não. Eu sei racionalmente que eu preciso estar descansada dia após dia para não burnoutar Exatamente e isso. para ir adiante, né? Então, isso a gente chama de habilidade não cognitiva ou habilidade socioemocional, habilidade socioafetiva, que é o do nosso tripé aqui do A2X, né? É o sono, habilidades não cognitivas ou socioemocionais e a cognição. Então, para te dar conta que tu precisava dormir melhor, tu teve que refletir e tomar a decisão para daí ter um melhor desempenho cognitivo. Então, esse tripé se fecha de uma maneira absurdamente, né, intrincada mesmo, Uhum. para dar certo. E foi aí que tu destravou e foi aprovada, né? Não, é tu entender que a qualidade, ela é muito superior à quantidade. Exato, Muito, não exatamente. importa. Eu tenho 10 questões pra fazer, mas se eu fizer as 3 últimas cansadas, não adianta nada. Porque eu posso ter feito essa questão já, eu posso já saber o gabarito. Sim. Eu quero estar descansada pra amanhã fazer elas consciente, sabe. Uhum. Pra eu fazer elas descansadas, pra eu estar ali, pra eu estar presente no momento. Muitas vezes é sobre como tu aparece, né? Tem uma expressão em inglês que me vem, mas é como tu chega pro jogo. Isso É aí. como tu te apresenta, É, né? Não, eu vou chegar amanhã disposta e alegre, que é o teu jeito de aprender, e eu vou aprender mais, né? é isso. E enquanto os outros, talvez por falta de débito mesmo de sono, questões de saúde mental, né? E o sono desregulado, ele interfere na saúde mental, interfere na cognição, então isso tudo ganha uma proporção maior, né? E isso tudo foi uma mudança de comportamento, né? E eu te digo isso agora, né? Porque o nosso podcast aqui não, ele tem um roteiro e a gente vai seguindo, mas não é nada combinado, né? Mas isso que tu fez é uma super demonstração de habilidade socioafetiva, de habilidade não cognitiva, uma autorregulação que tu fez do teu estado emocional, entendendo que tu precisava era dormir naquele momento. E essas habilidades não cognitivas, e agora eu vou falar um pouquinho de ciência, que é o meu chão, né? De como o cérebro aprende e de o que os papers já nos mostraram, né? As habilidades não cognitivas, elas são tão importantes quanto a inteligência, o QI, por exemplo, para aprovação, para predizer o sucesso acadêmico do estudante. Então, tu que está me ouvindo aqui agora, habilidades como se manter motivado, e aí que é outro termo que precisa de um asterisco, né? E a gente ter a capacidade de se autorregular, de persistir e cada dia após o outro decidir deliberadamente, ó, eu vou aparecer amanhã na aula, né, com a melhor roupa e com a melhor cabeça, vou me apresentar bem para fazer uma boa exibição lá.
em favor do meu conhecimento, da minha aprendizagem. Decidir isso, deliberar sobre isso, é o que tu pode fazer também de melhor para te deixar mais perto da aprovação. Ou seja, não é quando a bagagem já tá boa, muitas vezes não é mais conhecimento que vai te aprovar. É essa parte não cognitiva, é o que vai além do QI. São as habilidades de lidar com as emoções, são as habilidades de tomar decisões do tipo preciso dormir, são as habilidades de daqui a pouco, mesmo no dia que tu não tiver bem dormido, ou mesmo no dia que tiver um temporal lá fora, uma enchente, que a gente passou aqui ano passado, eu vou ter que me apresentar da melhor maneira e estudar. Então, essas habilidades não cognitivas são tão importantes quanto. Eu trouxe aqui esse paper que saiu em 2023, nessa revista da Nature, a Nature Human Behavior, que é muito boa para essa parte de estudos da mente, tá? E de processos cerebrais, e que mostra, né, um take-home message para vocês aqui. Eles avaliaram extensamente assim, quais são os comportamentos que predizem um melhor desempenho acadêmico, né, academic achievements, né, over development. Então, em outras palavras, quais são as habilidades que valem mais do que o QI, né, para que tu consiga performar ou trazer para fora aquele conhecimento que já está ali dentro? Existem algumas habilidades que a gente precisa desenvolver, né? Isso é muito bacana, né? Eu acho que me parece que é um pouco aquilo da tua história, assim, né? Com certeza. E tu entender isso, tu ter isso consciente, muda, né, muda tudo, porque senão a gente fica pensando que é só conhecimento, só conhecimento, só conhecimento, quando não é. Quando tu entender que habilidades que não são, cognitivas nesse sentido, podem te ajudar mais, né. Exato. E aqui, olhando direto para ti, ó, vamos lá. Quais são as habilidades mais essenciais que valem mais do que um QI? A motivação, e aqui também não é aquela coisa da bolha coach, de tipo, yes, we can, sabe? Tipo aquela coisa, eu consigo, sabe? Sim, Que a gente vê. Eu sempre tiro sarro dessas coisas, porque isso é pseudociência, tá? sim. Mas é a motivação do ponto de vista científico, que é, na verdade, todo um contexto bioquímico ali de drive, de começo de ação, de motivação é isso, né? É tu ter um objetivo e estar num estado mental de ir adiante, tá? E junto com a motivação, que é um dos take-home messages desse artigo aqui, a autorregulação. São essas duas palavrinhas-chave que valem mais do que um QI. A autorregulação é o que vai sustentar o teu estudo quando a motivação não tá no lugar certo, quando tu tá desmotivado. Daqui a pouco, quando tu tá numa semana ruim. Tipo, A- disciplina? Então, a autorregulação é também disciplina. Mas ela também é outras coisas. É, por exemplo, tu ter consistência, então a disciplina, tá? Mas pode estar caindo o mundo aqui do lado e eu não importa, eu vou manter os meus processos aqui. Tá, entendi. Disciplina é uma boa palavra para estar no guarda-chuva de autorregulação, né? Sim. Mas o que também é autorregulação? Resiliência, tá? É tu sofrer digamos assim, um percalço, de tu tá num momento ruim, todo mundo tá, né? Digamos assim, a vida acontece para todo mundo e às vezes acontecem coisas ruins, mas a capacidade de, né, superar isso, ter resiliência para voltar e manter a consistência, Após isso, um luto isso também, né. também é regulação. Exatamente, exatamente. O luto que a própria Reprovação. reprovação representa, ter as habilidades não cognitivas para superar isso, chegar na aceitação, Mais rápido. é uma habilidade que já foi vista, não sou eu dizendo, briguem com a Nature lá, né? É uma habilidade que é tão importante ou mais do que o QI, né? Então, é uma habilidade que se você ainda não tem, né, podemos usar esse momento para começar a construir do zero, sim, né? É uma mudança, aquela chavezinha que a Amanda de alguns anos atrás, né, por tentativa e erro acabou virando sozinha, né? É legal ver, agora, pensando na ciência, tipo, vendo ela na minha frente, enxergando ela na minha trajetória, sem eu saber que eu estava passando por isso, sem eu saber que eu estava usando essa parte de resiliência e coisas assim. Na trajetória é muito legal ver. E Sim. entender como funciona mesmo, não é porque a gente tá falando, não, é porque é ciência mesmo. Exato, exato. E isso é algo que, não sei na tua, mas na minha trajetória acadêmica, desde o colégio, ninguém nunca me ensinou.
Exato. A gente tem é como se fosse um combinado não escrito de que, não, quanto mais tu estudar, maiores as chances de aprovação, mais tu vai conseguir o que tu quer na vida. Isso é verdade, só que estudar não é só o momento que eu tô aqui sentado na cadeira, né, focado na minha sessão de estudos. O descanso também é treino, que nem a gente já falou em outro episódio aqui da temporada. Então, saber usar essa balanço de quando acelerar, quando parar, quando que é o momento de refletir, quando é o momento de dormir, são as habilidades não cognitivas que aprovam tanto quanto, e eu diria que até, no teu caso, por exemplo, foi aquele empurrãozinho final É. que faltava para Amanda, que já estava pronta ali para aprovar, né? E outra coisa que também frequentemente as pessoas precisam começar a construir do zero porque nunca foram ensinadas, né? É isso aqui. Eu não vou entrar em detalhes, né, aqui do nosso esquema. Esse é um dos esquemas, um dos frameworks aqui que a gente utiliza no método A2X, né? Mas aqui é para representar mais ou menos a nossa metodologia, enfim, que é sempre entendendo o que a gente chama aqui, né, Amanda? Tu vai lembrar da gente já ter comentado as leis do cérebro, as leis neurobiológicas que regem, que regulam o funcionamento cerebral. Sabe aquela história de que ninguém nunca te ensinou a estudar do jeito certo? E aí, hoje em dia, né, tá todo mundo lá no TikTok ou no YouTube, no Instagram, procurando coaches de estudo e tal. A verdade é que não tem, né, uma técnica universal e a maior. A gente fala muito de recuperação ativa, espaçada. Isso tudo é importante. Mas como usar a técnica certa para cada nível de conhecimento que tu tá? Para cada matéria é diferente, né? Isso tem que ser construído também. Às vezes do zero, porque ninguém nunca nos disse, né? E é muito importante, por isso, se conhecer, né? Entender o que que é melhor pra ti, é tu saber como tu aprende da melhor forma, como tu internaliza o conteúdo da melhor forma, isso é muito importante. E ter isso, esse embasamento é muito, muito forte, porque, como tu disse, a gente não. Ninguém ensinou pra gente como estudar. Sim. Então, ter isso é um amparo muito bom, né? Sim. Olhando aqui, eu lembro de quando eu e o André sentamos aqui para falar do método. Essas bolinhas roxas ali, na verdade cubos, são representações das bolinhas lá do Divertidamente. Então, a nossa memória de longo prazo, né, é o nosso conhecimento, né? E que para chegar lá dentro da nossa cabeça, né, ela passa por alguns funis, né? E aí a gente tem que filtrar essas informações do mundo, dessa folha de estudos ou da videoaula que a gente vê, para passar por vários processos aqui da atenção, da consolidação, até chegar nessa memória de longo prazo, né? E tô passando brevemente aqui, isso vai ser assunto para outro momento, mas olha quem está aqui embaixo, né? A nossa motivação é o combustível desse processo todo. É uma habilidade não cognitiva, que é mais do que aquela motivação de um discurso motivacional, que motiva por algumas horas, por alguns dias, no máximo semanas, mas é algo que vem de dentro. Na verdade, a nossa bateria, que é a mesma coisa que faz tu buscar comida quando tá com fome. A mesma coisa que faz tu buscar, sei lá, abrigo quando tu tá em perigo, ou um casaco quando tá com frio. É uma coisa instintiva, biológica mesmo, que acontece no cérebro, envolvendo circuitos hipotalâmicos, envolvendo circuitos mesolímbicos de liberação de dopamina, né? O neurologista aqui gosta de falar disso. Mas é essa motivação do drive que te faz buscar, é um sistema de busca que vai sustentar esse sistema todo, né? E que muitas vezes a gente não, isso aqui vem pronto, mas a gente tem que saber usar, e ninguém nunca nos falou antes, né? Um exemplo da motivação seria tu pensar no teu objetivo? Com certeza, com certeza. E aí é bem legal porque a motivação, ela tem muito a ver com a nossa autoimagem. Então a gente volta lá, Sim. costurando o nosso episódio Faz aqui sentido. todo. Porque, poxa, eu me vejo como uma pessoa que quer fazer o bem para as outras, que quer ajudar no processo de identificação e cura de uma doença. Eu me vejo como um médico. Se eu tenho isso como um valor meu, né, central, se eu tiver alinhado com isso, vai fazer muito mais sentido eu estudar, Sim. né? Não, eu preciso passar nessa prova para atingir esse meu objetivo de vida. Uhum. Então, o estudar vai se tornar, assim, um meio, né, para tu atingir isso. E isso acaba perdendo peso, acaba ficando mais leve e te dando motivação para todo dia aí chegar lá com a melhor roupa, né, e com a melhor cabeça. Com certeza, faz todo sentido. Muito bom. É muito massa, né?
Então, assim, eu acho que hoje a gente falou sobre várias coisas, né? Falamos sobre a parte psicológica, né? Tirando um pouquinho a pseudociência do lado, mas trazendo alguns conceitos que são importantes das fases do luto, da nossa autoimagem. Passamos pelo conhecimento que não começa do zero. Cada ano é uma construção. E a gente, começar do zero seria uma besteira, né? E muitas vezes vocês, assim como nós, fazemos isso ainda hoje, né? Então tem que cuidar, ter alguém para nos guiar nesse processo, né? E principalmente nessa última parte do podcast que foi as habilidades não cognitivas, o que não é inteligência, o que não é bagagem, mas que são comportamentos que aprovam, né? E que esse sim, muitas vezes a gente não tem e que é a chave que falta virar para ser aprovado nesse ano de 2026, que é para ser o ano da tua aprovação, né? Então o QR Code está aqui na tela, né? Em algum lugar aqui. Dá o like aqui no episódio, se inscreve no canal aqui para novos podcasts que já estão saindo, tá? E hoje foi um prazer estar aqui contigo, mas se tu quiser conhecer um pouquinho mais da nossa equipe, incluindo a Amanda, né? O QR Code está aqui na tela. Amanda, obrigado por compartilhar a tua história. Eu queria agradecer muito, foi muito, muito legal. Foi muito bom entender mais a base científica em relação à minha trajetória, fez todo sentido. Espero que para vocês também. Tô muito ansiosa para ser tua mentora e muito legal mesmo. Muito obrigada. Show. Então nos vemos na próxima. Isso aí. Vocês todos convidados a continuar acompanhando a gente. E até Até mais, mais. gente. Tchau, tchau. Tchau.